Estou aqui hoje com o Fernandão, Fernando Rossi Ávila, um dos caras aí que eu me inspiro pra caramba, porque além de excelente pessoa, teve uma trajetória muito interessante aí no esporte, na vida e como investidor, né, Fernandão? Então, falando um pouquinho do seu currículo, né? Você foi segundo lugar aí da geração de prata, né, em Buenos Aires, É 82, o Campeonato né? Mundial. Campeonato Mundial, isso. Segundo lugar também em LA, né, em Los Angeles, nas Olimpíadas de Los Angeles, É 1984. verdade. Foi a primeira medalha olímpica do Brasil, foi em 84. Boa, boa, ótimo. Tudo Foi aí começou que ali. tudo começou aí, né? Mas antes, inclusive, teve lá Pan-Americanos, né? Onde é que já foi um percurso aí legal, onde é que vocês ficaram em primeiro lugar em Em 83. 83, na Venezuela, em 74, eu joguei o primeiro Mundial. Joguei três Primeiro campeonatos mundial. mundiais. Em Sim. 74 foi o primeiro Mundial, 78 o segundo e 82 o terceiro. Em 75 a gente foi vice-campeão pan-americano, perdemos uma final para Cuba. Na Aham. década de 70 a Cuba era muito forte, Sim, muito forte. sim. Mas aí na década de 80 a gente começou a Conseguiu. ganhar e hoje o Brasil está muito bem. Pô, demais, demais. Legal que você foi um dos pioneiros aí nessa É, não guinada, diria eu, né? né? A minha Aham. geração, eu Sua peguei equipe duas. como É um todo. engraçado que eu peguei duas gerações. A geração de 70 era uma Uhum. geração amadora, todo mundo trabalhava, estudava. Eu fazia o ERG, Educação Física, de 7 a 1, aí ia para casa, entregava o Fusca para minha mãe, aí à tarde dava aula e à noite ia treinar ou no Fluminense ou para a seleção brasileira. Então era tudo muito amador. E o Fluminense pagava a gente um pedaço de pizza Aham. e uma Coca-Cola, aquela de espuma, né? Que Aham, botava lá, sim. saia aquela espuminha. Era essa onda, né? E Essa a pra gente galera. vibrava, era tudo bem, Aham, tudo sim, maravilha, mas era muito amador. sim. Então, quando a gente ia jogar um campeonato mundial, uma Olimpíada, a gente não tinha o mesmo preparo que a antiga cortina de ferro, né? Os Sim, países comunistas, né? A antiga sim. União Soviética, Polônia, o voleibol asiático era muito forte naquele momento Uhum. também. Então, a gente não conseguia passar ali, ficava em sexto, sétimo, oitavo Aham, lugar. sim. Brigava, mas na hora H, pô, o cara Os treinou caras muito eram. mais que a gente, se É. preparou muito mais, a gente não conseguia, né? Uhum. E o upgrade foi na Olimpíada de 80. Eu não pude jogar, eu joguei a Olimpíada de 76 em Montreal. Aham. Mas de 80 eu estava jogando nos Estados Unidos. Eu, Uhum. Bebeto Freitas, ex-jogador, ex-treinador Uhum. da seleção brasileira, ex-presidente do Botafogo, né? Uhum. E ele, nesse momento, ele era o técnico da seleção brasileira. Uhum. E uma pessoa que você deve conhecer muito bem, o Antônio Carlos Almeida Braga, o Braguinha. Braguinha. O Aham. Braguinha é uma pessoa muito rica, né? Ele Uhum. era o dono da Atlântica Boa Vista, era Uhum. sócio da Aracruz Celulose, Fininvest. Sim. Hoje eles são Conheço. detentores do Icatu Seguros, Sim. tá? Mas na época ele era dono da Atlântica Boa Vista. Uhum. Aí em 80 ele assistindo os jogos em Moscou, perguntou pro Nussmann, que era o presidente da CBV, falou: Nussmann, esse time de voleibol é muito bom, mas chega na hora H não ganha. Aham. Como é que faz para ganhar mesmo e disputar Sim. uma medalha? Ele falou: cara, monta um time de voleibol da sua empresa. Uhum. E da minha empresa? É, da tua empresa. Aí ele montou um time Atlântica Boa Vista. Pô, legal. Virou Associação Classista. Aham. E com isso a Pirelli também em Santo André. E Aham. a Fiat estava entrando no Brasil. Uhum. Patrocinou o Minas Tênis Clube, virou Fiat Minas. Então, Legal. praticamente, ali começou um ciclo semi-profissional. Sim. Já era remunerado. Aí treinava 2 vezes por dia. Aham. Compreendeu? E Que você montou. já era remunerado. Aham. E depois ele vendeu a participação dele para o Bradesco. E ele vendeu, ganhou tanto dinheiro que ele virou presidente do Bradesco. Aham. Então a Atlântica Boa Vista virou Bradesco. E com isso o voleibol, de uma maneira geral, despertou o interesse dos empresários. Uhum. Poxa, se o Braguinha está fazendo isso, Sim. se a Sim. Pirelli multinacional, Uhum. se a FIA está entrando no Brasil, aí as empresas começaram também a entrar no esporte, não só no Sim. voleibol, mas em outros esportes, futsal, aí virou moda. Então Lógico. aí começou um profissionalismo, Sim. entendeu? Sim. E essa junção entre empresa e esporte, acho que tem que haver até mais, né? A gente vê lá fora como muito recorrente, até mesmo a própria NBA agora abriu as portas aí para as empresas patrocinarem, É. né? E a gente vê aqui no Brasil, internamente, as empresas, né, sendo as grandes propulsoras do esporte. É muito difícil você sobreviver sem patrocínio, Sim. né? Porque ainda mais aqui no Brasil, a questão do ingresso, você não pode sobreviver. Há pouco tempo a televisão que entrou pagando, né? Antigamente a televisão não pagava nada. Agora já tem uma briga entre Uhum. Record, TV Globo, Sim. pay-per-view, e isso aí melhorou. Mas sem patrocínio para os clubes e para o Campeonato Brasileiro, você não anda, entendeu? É Sim. muito difícil você andar. Então lá fora, a Europa Ocidental, os próprios Estados Unidos, eles põem como prioridade a questão das empresas estarem junto com o esporte, junto com a cultura, os shows musicais, teatro, Sim. tudo é patrocinado. Por exemplo, o Sim. Comitê Olímpico Americano, ele não recebe US$ 1 do Estado, do governo federal. Só empresa que Empresa. patrocina. Ah, que bacana. E aqui hoje nós estamos vendo o Comitê Olímpico Brasileiro também recebendo ainda verba do governo federal, de Sim. loteria, mas a gente já vê hoje um universo muito grande de empresas entrando e também patrocinando o COB, porque o COB é o quê? Ele repassa a verba para as confederações brasileiras, né? Uhum. De voleibol, de basquete, enfim, são 20 e poucas confederações. Então isso aí desperta um pouco e melhora, obviamente, o nível do esporte brasileiro. Sim. Pô, bacana. Ótimo. Ótimo, Fernandão.
E me diga aí um pouco das suas histórias aí, qual que é a história que você mais gosta? Olha, se eu for contar minhas histórias, o podcast aqui vai demorar 24 horas, né? É, Ah, sim. a gente pode, quer dizer, a minha vida Aham, nada foi muito planejado, sim. Gustavo. Foi tudo meio por acaso, né? Daí o Aham, pessoal me pergunta muito como você começou a jogar voleibol. Todo mundo aham, pergunta isso. sim, exato. Eu era peladeiro eu era sócio do Fluminense, que eu morava ali ao lado do Fluminense, daí Uhum, quase todo dia a gente ia jogar bola no Fluminense, pelada. E lá a quadra era uma quadra muito grande, que tinha uma quadra de voleibol, uhum, daí tinha uma rede, uhum, e aí uma quadrinha de pelada. E eu tava jogando futebol com 14 anos, futebol, jogando lá com o pessoal da rua. De repente o técnico de voleibol para assim uns 20 metros, você aí, vem cá. Você aí, vem cá. Daí ninguém entendeu nada. Eu, não, não é você não, é você. Eu, não. É você mesmo, sou magrela, vem cá. Aí eu fui lá, eu falei, pô, quem é esse cara? Esse cara é louco, né? Aí ele vira pra mim e fala assim: você vai jogar voleibol. Eu, o quê, tio? Jogar voleibol? Eu gosto de pelada, eu nunca joguei voleibol na vida. Você vai jogar voleibol. Aí, mas quando? Agora. Mas peraí, daí ele me deu uma bola de voleibol e falou: olha, pega e dá toque naquele xizinho ali na parede. aham, Aí eu peguei a bola, comecei a dar toque, eu não acertei uma vez, porque a bola ia pra lá, ia pra sim, cá, ia pra lá. sim, E o cara, que coisa mais chata isso, aham. voleibol é isso. Aí teve uma hora que ele foi ao banheiro, eu me mandei, fui embora. Fui embora, eu falei, cara, loucura, e me Foi. mandei. Na semana seguinte, eu Uhum. tô jogando minha pelada lá, de repente, Fernando! O cara, não é possível, não é Te encontrou. possível, vem aqui! Aham, Você sumiu, daí ele pagou geral pra mim, não, mas é muito chato, não, 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 agora vamos fazer joguinho. Daí ele fez uma quadrinha pequenininha na rede ali, uhum, 3 quadrinhas, tudo pra aham, garotinho pequeno, sim, e jogou a bola e começamos a brincar ali, na rede aham, baixinho. sim, Aí eu comecei a treinar, cara. Em um ano eu já joguei campeonato infantil titular, aham, joguei juvenil 3 anos titular, mas eu não queria nada. Para mim era uma brincadeira, era sim, uma farra. Tanto que eu jogava um campeonato e sumia 2, 3 meses, uhum, porque só tinha um campeonato daqui a 6 meses, um ano. sim, Eu falei, cara. sim, E ele ia me buscar, rapaz, esse técnico, ele ia me buscar no Maracanã. Eu sim, sempre fui um Vasco, ninguém é perfeito, eu sou aham, vascaíno. Aí eu ia para arquibancada, eu chegava cedo, com negócio de bandeirão, de torcida organizada. sim, Quando eu chegava no Maracanã, 2h30, quando eu entrava, ele já estava lá me esperando. caraca. Pra te puxar pra ir pro Pra treino, né, brigava persistência dele, comigo, né, não sei o aham, quê, ligava pra minha mãe. uhum. Então esse cara foi um cara que, sabe o que é? Te Ele, ajudou, ele, te ele levou no acreditou em colo mim, praticamente, ele né. acreditou em mim. Aham, sim. E o bacana, que depois eu fui embora, depois com 19 anos eu já estava na seleção brasileira, fui campeão brasileiro, primeira divisão, Uhum, fui com 19 anos já, com 21 anos estava numa Olimpíada. E o final da vida dele, ele não estava bem de saúde, ele estava meio abandonado lá, ele era meio mordomo de uma casa. uhum, E quando eu soube, eu fiz contato com ele, uhum, a gente pegou 30 amigos, a família toda do Bernardinho, Bernard, os amigos todos que jogaram com ele, e eu fiz uma vaquinha e eu coloquei ele numa clínica geriátrica. aham. Eu fui o tutor dele, eu fui o pai dele, olha que coisa Caraca, que bacana, cara. bacana, né. Eu retribuí um Que pouco. legal. O Bernardinho foram ele mais 3 irmãos Aham, jogaram com ele, sim, iniciaram com ele. uhum, E aí todo mundo pagava lá 30, R$ 35, uma sim, conta que eu tinha, aham. os amigos todos Pô, ajudando, todo legal, mês, durante uns 5 anos. que E a bacana. gente deu dignidade para ele, final da vida dele. Aham, que ótimo. Depois ele passou mal, eu era secretário municipal em Itaboraí, Ah, falei naquele com o uhum, prefeito, nós levamos ele para lá, uhum, pagamos uma enfermeira, ficou uhum, uma semana com ele e ele faleceu. uhum, Mas isso aí, a gratidão que eu e muitas sim, pessoas, olha, lógico. Gustavo, na Olimpíada em 84, Uhum, dos 12 jogadores, aham. 4 começaram com ele. Eu, Caraca, Bernardinho e Badá. aham. Ele, Que dessa bacana. maneira, catando na praia aqui, você Aham, tem sim. treino, quem eu? Cara, que legal, pô, Então que você vê, legal. cara, como esse É. cara fez o bem, né? É mesmo, e quando a gente faz o bem, a gente vai colher o bem, sabe? É, É uma ele estava muito regra mal, estava machucado, essencial. estava meio abandonado. Aham, sim. E aí, É. eu, dentro do possível, passeava com ele, levava ele para passear. Pô, Então as coisas que aconteceram bacana. assim, muita coincidência, muita coisa Uhum, boa na minha vida, que bacana. graças a essas pessoas, né? É, eu sou muito voltado a isso daí mesmo, é esse pensamento, sabe? Quando a gente, eu não sou muito religioso nem nada, mas quando a gente Energia faz o positiva, bem, né? exato, a gente colhe o bem, sabe? É natural. Então eu só me preocupo em uma coisa, em fazer o bem, né, Tá a certo. todos. É um ensinamento aí que eu vejo os mais velhos aí falando disso e é a lei natural das coisas, É, sabe? é. Isso daí que é E eu tive bacana. muitas pessoas também que me ajudaram, o próprio Antônio Carlos Aham. Almeida Braga, o Braguinha. É, Ele conte-me, foi, conte-me ele aí foi as também uma pessoa histórias. sensacional, uma Aham. pessoa Do Braguinha. poderosíssima. Você Aham. imagina, né? Sei, Ser sócio, dono de um sei. Bradesco, ele, É, Amador Aguiar, é. Aracruz, Fininvest, Icatu. E Caraca. ele, quando eu parei de jogar, Aham. depois da Olimpíada, eu estava muito machucado, estava muito lesionado, o joelho, Uhum. 2 cirurgias, todo jogo eu tinha que tomar uma injeção Sim. para dor. Uhum. Então, quando eu resolvi parar, eu fui me despedir dele, Uhum. até lá na sede ali da antiga Atlântica Boa Vista, Sim. Bradesco Seguros. Eu fui falar com ele, me atendeu, eu falei, doutor Braga, eu quero me despedir, eu quero agradecer muito o senhor, não Uhum. sei o quê. E ele assim, o campeonato começa quando? Eu falei, não, começa agora, demora 4 meses. Olha, Fernando, faz o seguinte, você fica os 4 meses que eu vou te pagar.
Eu falei, não, mas eu não jogo mais, não Vai consigo mais jogar. jogar. Não, você não precisa fazer nada. Você ajuda no treino aí, eu vou falar com o Bebeto. Aham. Você ajuda lá um treino, bate ajuda Uma a bola. garotada Aham. e eu vou te pagar 4, 5 meses, tá bom? Eu falei, não, não tá bom porque eu não quero. Eu quero parar agora, agora. Sim. E ele, mas pô, eu tô querendo te pagar. Eu falei, não, eu não quero, não tô bem de Uhum. cabeça, eu tô muito Sim. machucado, chegou ao meu limite, agradeço o senhor, mas eu quero uma coisa. Né? Eu não fiz dinheiro com esporte, né? Uhum. Eu tinha um bugre, já achava o máximo, né? Eu tinha um bugre, já achava o máximo. Uhum. E eu agora eu tô querendo montar uma academia de Uhum. ginástica no centro da cidade. Uhum. E eu gostaria de saber se o senhor pode me dar um empréstimo. O Bradesco pode me emprestar um Sim. dinheiro, eu quero pagar direitinho, tudo bacana. Ele falou, ó, Fernando, olha que coisa, cara. Aham. É o segundo grande lance da minha vida, né? Primeiro foi com o Aham. Benega. Ele vira e fala assim: olha, você vai amanhã numa agência do Bradesco, qualquer agência, e procura pela operação. Eram 3 números, não me lembro, Aham. 175, uma operação que era Uhum. um Um subsidiado. empréstimo, aham, Um subsidiado. Aham. empréstimo aí, Uhum. moleza, Sim. 6 meses, não sei o quê, o juro era Menor do que a poupança e 3% tal. ao ano. Se Aham. você pegasse esse dinheiro e colocasse na poupança, você ganhava ainda três por Aham. Ou cento. seja, a poupança, né, o É, pior dos você investimentos, vai lá, mesmo assim. pega o Aham. telefone do gerente e me liga. Uhum. Eu falei, pô, mamão, né? Aí no dia seguinte entrei numa agência do Bradesco no centro da cidade, mas era o Bradesco antigo, o Aham. Bradescão, né? O Aham, Itaú ainda sim. não era o Itaú Unibanco, não. Uhum. Uma galera, gente pra caramba, não tinha nada computadorizado, Uhum. mas era assim de gente, parecia Sim. uma saída de Vasco e Flamengo na geral, cara. Aham, sim. E eu, quem é o Horrível, gerente, eu terrível, né. procurando quem é o gerente, é lá, Aham. cara, tinha umas 200 pessoas. Resultado, no final do expediente eu consegui falar com ele. Aham. Tudo bem, doutor, tudo bem, o cara já cansado. Aham. Não, eu tô aqui para saber sobre a operação, sei lá, 175. Aham. Ele olhou para mim assim, você tá falando sério? Eu falei, tô, eu precisava saber uma informação. Aham. Essa operação chega, acaba logo, cara. Não Uhum. tem operação nenhuma, não. Que Acabou isso. tudo. Ou seja, você depois de ter enfrentado uma fila, que banco é Nada. chato, um porra, Leva e uma. ainda Aí chegar e ter eu esse levei um tratamento, choque, eu né. achei que ele ia, não, toma aqui, Bizarro. assina o papel, leva para casa, Aham, sim, documento. sim. Não Mas tem não, nada, chegou tá e já fechado, já acabou. Quando chega a sua operação, acaba logo. aham, E eu falei assim, cara, pô, eu tenho que sair com alguma informação. Daí eu falei, o senhor pode me dar um cartãozinho? aham, Porque eu depois, de repente, eu vou ligar pro senhor para ver outro tipo de aham, empréstimo, sim. para forçar para ele É, me dar um cartão, né? sim. Aí eu peguei o cartão, agradeci, o cara, Uhum. pô, nem deu bola. Lógico. Aí eu ligo, Os ligo pro caras querem é presidente. lucrar, né, não querem Ligo saber de pro ajudar. Braguinha, Aham, presidente. E aí, garoto, como é que foi? Foi bom? Foi bom, foi legal. aham. Ele te tratou bem? Aí eu, cara, eu não vou Não detonar vai o cara. O detonar. cara ia ser Aham, mandado embora na hora. Eu, sim. não, foi mais ou menos, mas e aí? Aí eu falei, olha, ele falou que tinha que passar por Uhum, um comitê. Eu também uhum. não detonei o cara. Olha, ele Sim. falou que tinha que passar por um comitê, que ele ia ver na diretoria. Não, não, me dá o nome dele aí. Aí eu dei o nome, o Aham, telefone, eu falei, pô, babou, né, cara? Isso aham, aí já era, né? Como é que, aham, pô, confusão danada que eu me meti. No dia seguinte eu tô em casa, toco o telefone. aham. Alô? Aí o Fernando, sou eu, Fernandão, sim. Aqui é o Antônio, do Bradesco. Eu, porra, Antônio do Bradesco, Aham. Antônio. Meu querido, você veio ontem aqui conversar comigo. Eu, como é que é, Antônio? Você veio aqui, cara, tá tudo certo. Mas tá tudo certo o quê? Cara, você me pediu aquela Aham, operação. Porra, tá fechado. Mas fechado o quê, Antônio? Tu aham. falou que não Que podia, não que não sei tinha, o não sei o quê, que que não lá. tinha O cara dinheiro. queria era te empurrar Fernandão, um ontem, foi ontem, acabou aham, tudo, tá tudo certo. Mas tá tudo certo o empréstimo. E outra coisa, eu vou te dar uma outra notícia. Qual é a outra notícia? Você pediu um empréstimo, né? Eu pedi um, eu vou te dar 2. 2. Eu falei, não, mas eu não quero 2, não. Você vai Aham, ter que pegar 2 empréstimos cheios. aham, Mas, cara, Antônio, eu não quero. Você pega, cara, que isso aí não existe em lugar nenhum do aham. mundo. Sim. Mas então eu passo aí, não, eu já peguei tua ficha aqui, eu só vim assinar, não sei o quê. Uhum, Aí peguei o empréstimo, uhum. montamos uma academia muito bacana no centro da Aham, cidade, eu e meu legal. sócio, o Pô, Bré, bacana. e paguei direitinho todas as Uhum, contas, tudo sim. certinho, mas você vê como é que Como é é que são a as questão coisas da aí, amizade, do infelizmente. relacionamento, do É, carinho que ele sim. teve por mim, né? É, exato. Então, uma Legal, pô. coisa assim que a gente tem que sempre agradecer, Sim, agradecer sim. aos amigos, né? E minha vida foi toda assim, pautada em Aham, amizade, relacionamento. sim. Eu trabalhei, fui diretor da prefeitura, da Fundação Rio Esporte. Uhum. Eu tive uma firma de consultoria na área de marketing esportivo, cultural Pô, também. legal. E sempre buscando patrocínio, desenvolvendo Uhum, projetos e sempre buscando uhum. patrocínios, aquilo que a Sim, gente fala, para a sim. área de cultura, área social. Eu trabalhei com lei do ICMS, trabalhei com lei Rouanet Uhum, e com grandes empresas, sim. Itaú, Legal. Embratel, Bradesco Seguros, Uhum. várias outras empresas. Eu fiz o primeiro Mundial de Jiu-Jitsu, foi o que Pô, fiz, bacana, não com o sabia. Carlinho Gracie. Legal. O Carlinho Gracie, acho que foi em 98, se não me engano. Aham. O Jiu-Jitsu estava numa uma neurose só de briga de rua, estava numa fase aí Sei. de briga de Tinha que ser academia. algo controlado, né. Aí o Carlinho Gracie me procurou, falou: ó, Fernando, Uhum. eu quero fazer um primeiro Mundial de Jiu-Jitsu para colocar ordem aí, que tá uma Sim, bagunça danada, lógico. e para jogar esse, para lutar esse primeiro Mundial. Eu já falei com meus primos, Grace, Uhum. eles vão trazer uns atletas lá de fora dos Estados Unidos, a gente diz que é Pô, bacana. Mundial. Aham. Eu peguei aí, Uhum, consegui patrocínio da Texaco, da Ciclone, uhum. Cebion, Caraca. várias empresas Uhum, entraram e foi muito legal. O banco depois foi comprado ali pelo Bradesco, eu não recordo o banco, era da família Paula Machado. sim. É, agora eu estou esquecendo. Enfim, Uhum, foi muito legal. Então, uhum. isso aí me desenvolveu também Que bom, a cara. estudar, a trabalhar, a montar projeto, a saber Uhum, vender, né? uhum. Saber vender é uma arte, né?
É. Você não pode chegar e entregar o mesmo produto para A, B ou C. Você tem que se Lógico, tem que ser adequar, algo conhecer bem o personalizado, cliente, exatamente. Não conhecer o desprezar o cliente, cliente, que o nem o perfil. cara lá te Olha, mas desprezou, um né? exemplo que eu vou te dar engraçado, Aham, cara. Eu lógico. queria. Eu tive de vender as cotas do Mundial, que eu fiz um projetinho de Aham, cota, né? Não sei o sim. quê. Aí um amigo meu falou, cara, eu trabalho na Texaco. O filho do chefão lá faz Uhum. jiu-jitsu. Que Eu isso, que falei, cara, beleza. marca uma hora com ele. Aham, Tu quer falar com ele? Daí eu fui lá falar aham, com ele, né? aham, Aí eu levei lá, ele, pô, cara, mas Texaco, o que a Texaco tem a ver com aham. jiu-jitsu, não sei o quê. Eu falei, cara, mas esse Mundial, o Sport TV fez ao vivo Ah, as é? lutas finais, eu que botei o Que Sport TV, maneiro. porque eu era comentarista Aham. do Sport TV Pô, de legal. voleibol. Daí eu falei com o Aham, diretor-geral da Globosat, ele uhum. bancou lá o Sim, projeto. sim. E eu vendendo, né? Eu vem cá, ele, porque meu filho, seu filho, ele faz jiu-jitsu lá no Carson Gracie. Como é que ele é? Não, ele é assim, assado. Cara, outro dia eu fui lá no Carson. Aham. Ele falou: olha, aquele garoto ali é bom. Eu acho que ele tava falando do teu filho. Mentira, né? Tava falando do quê? Do meu filho, mas ele é faixa azul. Não, ele falou: ó, tem uns garotos bons aqui. Eu acho que ele apontou pro teu filho. Tem, como é É. que ele é assim, assado? É. Aí eu acho que foi. Ele, não, quanto é que tá a cota aí? Que Quanto é que tá a beleza. cota? Falei, tem uma cotinha aqui, não sei o quê, mas, Aham. porra, mas meu filho é bom. Falei, cara, ele é que falou, o Carson É. Gracie, porra, quem sou eu pra. Sim, pra falar do Aí no Gracie. dia da luta lá teve também azul, marrom, Aham. um dia, pô, o moleque levou um pau, cara. Eita. Porra, eu quase morri enforcado lá, que eu Mentira. fiquei atrás da pilastra, eu falei, não Eita. vou nem aparecer, que o pai vai Saiu querer. correndo, que nem com o Bené lá, e você saiu Fiquei atrás do correndo. poste lá, eu falei, pô, se o pai me ver. Aham. Mas então você tem que ser um pouco comédia também, né? Sim, sim. Profissional, comédia, tem que entender Aham. a cabeça de quem Sim. está comprando, se adequar às Exato. necessidades da Lógico. empresa. É, E com isso, com o tempo, a gente vai aprendendo. é, Isso aí você legal. não aprende na escola, né? Não, não mesmo, Não né, tem são livro conhecimentos que não que. tem livro que É, ensine uma coisa é. dessas, né, E e eu é fui o que faz aprendendo, ser tão aprendendo, e legal. sempre através de Uhum, relacionamento, de Light também. uhum, Eu soube que o diretor da Light era um vascaíno apaixonado. Daí eu liguei um dia para a Light, para a diretoria. aham, Quem quer falar com ele? Ah, diz que é o Fernandão do vôlei. Aí a mulher, está em reunião. Ah, então quem é? O Fernandão do vôlei. Ah, tá bom. 2 minutos depois, aham. me liga o O cara. cara. Aham. Alô, sim, aqui é fulano da Light. É, sou eu. Você não me ligou? É um prazer. Eu falei, cara, esse cara tá ligando para uma outra pessoa. Deve ser. Cara, É, você sem tá dúvida. ligando. Ué, mas você não é o Fernandão do vôlei, cara? Eu Uhum. falei, sou eu. Pô, cara, é um prazer você ter me ligado. Você me ligou, o que você está querendo? Não sei o que. Cara, Que assim, cara. bacana, que bacana. Aí eu fui lá na empresa, na Uhum. Na Light. Light. Agora, você tem que aproveitar esse relacionamento e Sim. apresentar produtos Produtos bons, coisas bons, coisas boas, boas para a empresa, exatamente. sem Senão não adianta sacanagem, senão não nada. adianta. É, é. Aí ele chamou o superintendente, falou: olha, atende aqui, não sei o que, eu tenho interesse. E desenvolvi ótimos projetos para a Pô, Light, que coisa legal, bacana. legal. E a vida foi isso, eu sempre fui Sim. assim, né? Um Pô, bacana. pouco expansivo, o comunicador tem que ser cara de pau também. Sim. E também já levei, claro, muitos não, né? Eu Lógico, estou contando assim só a é. vitória, mas, pô. Não, senão E na eles derrota é que desistem. você aprende mais. Exato, Porque na derrota exatamente. é muito fácil você. Eu vejo isso com meus filhos, com os amigos. Uhum. Ah, o mercado está ruim, o culpado é o presidente, é o Nada. governador. Mas ninguém faz uma meia-culpa. Sim. Será que eu estou trabalhando bem? Será que eu me apresentei bem? Uhum. Será que esse produto tem a ver com a necessidade do cliente? Exato. Sabe, é que eu sempre fazia Uhum. uma. Será que o Boa. preço está caro? Antigamente eu não tinha Para noção, daí eu melhorar. botava um preço qualquer. Uhum. Aí o cara olhava, não, não dá para mim, não sei o quê. Uhum. Será que a realidade é essa? Então Sim. a gente tem que entender isso, pô. Às vezes Boa. é você que tem que fazer uma autoanálise, uma autocrítica Lógico, para poder vender o teu negócio, para poder lógico. emplacar. E Né? ter É muita muito fácil culpar o persistência. outro. Muito fácil, muito Ah, fácil. é inflação, a gasolina tá É, cara, é não é, sei o quê. E você aqui dentro? Você, exato, você já pensou exato. quando o mês não foi legal? Por que foi legal? Por que não Por foi legal? Será que quê? eu trabalhei Exato. bem? Será que o meu funcionário está rendendo? Será Aham. que ele está com problema em casa? Será que eu Sim. trago ele aqui para conversar? Aham. Você tem que, sabe? Lógico, É lógico. isso. É que nem no jogo, né? Se o jogo tá ali num ginásio com muito calor e tal, você não, você vai pensar, pô, o adversário também tá sofrendo com esse Também. mesmo calor. Então, se ele tá sofrendo e eu tô tendo essa consciência, então ótimo pra mim. Porque ele vai ficar culpando o calor, o sol, ou o que É for, isso né? aí. Inclusive, eu fui muito mais Uhum. vitorioso do que sofri derrotas como Sim. atleta. Mas, Uhum. poxa vida, eu ganhei, sei lá, 95%. De 10 Aham. jogos, 20 Que bom, jogos, eu pô. perdia um. Aham. Mas eu sofri derrotas, pô, final do Mundial, Aham. Campeonato Mundial. Sim. A gente perder por 3-0 para a União Soviética. Uhum. Final de uma Olimpíada, o Brasil parou na Olimpíada. O Aham. nego falou que Sim. parou o Brasil na Olimpíada em 84. Teve a final do futebol e a final do voleibol. A Globo passou a final do Voleibol, voleibol. que isso, que beleza. Passou a final do voleibol. Caraca, Tiveram uma como pesquisa foi como importante, foi né? importante. E nós Aham. perdemos ali. E na Acontece. derrota é que a gente aprende, cara. Uhum. Por que, que a Sim. gente perdeu dessa maneira? Por que, que a Aham. gente perdeu Sim. uma decisão Bradesco e Pirelli? Por quê? Uhum. Será que eles são melhores? Será que a gente não estava Uhum. unido? Será que Sim. sabe, aquele saque, eu podia ter Sim. treinado mais. Nessa hora que você tem que refletir, mas você tem que estar Lógico.
com a cabeça muito boa para entender que você precisa melhorar, a sua Sim, equipe precisa sim, melhorar. sim. E não sair culpando A, B ou C. Pô, o cara Lógico, jogou mal, o cara jogou bem. lógico. Isso passa para a realidade Sim, empresarial. sim, Vocês sim, aqui, você sim, tem que entender também, sim. O né? que Se podemos você, melhorar você tem sempre, por quantos mais... funcionários aqui? Aqui a 30 gente mais ou tá com menos? 30 e poucas Então, pessoas. você ainda consegue entender os Uhum. 30, mas tem que, às vezes, um que não está produzindo. Por que ele não está produzindo bem? Sim, Porque sim, sim, pode ter problema em casa, pode sim, ter isso, lógico. pode ter um alcoolismo, o filho está. Uhum. E Exato. isso faz com que a tua performance caia, né? Sim, lógico. É E isso. pessoas que queiram, né? Pessoas que É. queiram fazer o bem. Aqui a gente tem uma metodologia que é muito clara. Pessoa é inteligente, beleza. A pessoa quer fazer o bem, pô, ótimo, então bem. Até mesmo porque conhecimento a pessoa adquire. A pessoa vai acabar adquirindo ao longo do tempo, né? O conhecimento, e a gente acaba transmitindo isso para a pessoa. Agora, a pessoa querer fazer o bem para o cliente, ainda mais dentro do mercado financeiro, é muito difícil. Então a gente filtra em relação a isso. Porque aí depois a gente vai ensinando ela o know-how, né? O como fazer, o que fazer para o cliente, uma elaboração de portfólio de maneira eficiente, né? Sei. Eu sempre fui muito nerd e, pô, precisava fazer com que os clientes viessem a investir. Então, pô, vender por vender, eu não vendia, né? Sei. O que que a gente fazia? Pô, temos aqui os melhores ativos, né? Temos o melhor produto. Pô, atuo com a racionalidade do investidor. Lá tem um tratamento, você viu como é que foi na fila do Bradesco, o cara te desprezar, né? Enquanto aqui é totalmente diferente. A gente vai identificar a pessoa como ela é, né? E não eu sair falando aqui de um produto ou de outro. E acho que você sentiu isso, inclusive, né? Quando a gente Correto. começou a conversar. Porque eu não queria vender uma determinada coisa, uma outra coisa. Eu quero entender você, quero saber de você, quero Até entender entender o toda a sua perfil história, também, né? o perfil, o Você trabalha muito o objetivo. perfil, né? Conservador, Muito. moderado, É, o não risco, nesses né? padrões, tá? Até mesmo porque tem pessoas que esses rótulos são relativos, tá? Então é importante saber que esses rótulos são coisas assim, relativas do próprio. Senão a profissão seria um robô. E você sabe que a relação interpessoal não é Mas eu posso fazer robotizada. uma pergunta? Lógico, várias. Nesse ramo, quer dizer, a Aham, Maison Invest está indo muito bem, eu sou cliente aham, aqui, estou muito aham, contente com a correção, com a honestidade uhum, de vocês. Mas, aham, por exemplo, essa questão da inteligência artificial, aham, até onde isso vai influenciar uhum. em termos de capacidade, de acerto? Dizem que tem acerto maior, menor. Como é que você vê essa questão da tua empresa aqui, Sim. inteligência artificial? Eu, sinceramente, eu vejo como uma inteligência artificial pode nos ajudar a otimizar alguns processos internos, mas não entender o cliente na sua essência. Porque saber sentir a energia da pessoa e, com todo o arcabouço do mercado financeiro, escolher as melhores opções junto, em conjunto, um robô não vai conseguir fazer, não terá a sensibilidade que a gente acaba tendo. Você contando toda a sua Eu sei, história, que mas não é uma a análise das história, empresas, ele a tem uma análise das velocidade empresas, maior, analisar um em termos de balanço, o futuro da análise, empresa. DRE, balanço patrimonial. As empresas, vamos supor, elas têm os DREs, balanços patrimoniais e tal, com a inteligência artificial, com ecossistemas, sejam ecossistemas de planilhas Excel, sejam alguns programas, alguns softwares, ajudam, auxiliam, sim, mas não é definidor da tomada de decisão, porque existem análises mais qualitativas e não apenas quantitativas. E aí, na análise mais qualitativa sobre o portfólio, sobre a adequação em relação ao seu perfil, é muito difícil que um robô venha pegar e falar, não, não invista em determinado produto, ou sim, invista em outro, tá? Porque não dá, não dá, como essência não dá, porque o robô não vai saber sobre todas as suas perspectivas, Certo. né? E não vai saber também sobre as perspectivas da empresa. Às vezes tá tudo combinando para ser perfeito, só que existe um ponto, É um um detalhezinho ali que ele não detalhezinho pega. que acaba não pegando. E a gente acaba captando com toda a sensibilidade que a gente tem ali dentro do mercado financeiro. Sim. Então, não é algo que vai acabar sendo assim substituído, muito pelo contrário. São coisas que são utilizadas para andarem em conjunto. E aí sim, a inteligência artificial em conjunto com a Ajuda, racionalidade né? humana, pô, trará benefícios Legal. enormes. Então, dessa forma que a gente atua aqui dentro da Maison com a inteligência artificial. E acho que dessa forma é o caminho certo. Porque não vou cortar funcionários, muito pelo contrário. Eu vou, conforme tiver eficiência maior, trazer cada vez mais pessoas e pessoas boas, com qualidade, para que possa servir aos clientes. Até mesmo porque aumentando a base, tem cada vez mais clientes e com isso há necessidade de mais pessoas e não o E já contrário. tem atletas vindo aqui conversar com você, né? O pessoal do Tem. basquete, outro dia eu assisti Sim. aí um podcast também muito legal do pessoal do Sim, basquete, sim. né? Porque a maioria dos atletas acabam tendo a fama muito antes de ter um suporte, né? Ou até mesmo o suporte adequado, porque a gente vê muitos profissionais por aí, principalmente no mercado financeiro, que querem bater suas metas, querem Banco né, banco. gerente de banco é demais, pô. Exatamente, você viu, né? Por experiência própria. Mas o que acontece é que muitos atletas estão aí recebem uma alta quantia de dinheiro e não sabem como aplicar da melhor forma possível. Aqui a gente consegue
dar essa ajuda para ele poder aplicar da melhor maneira possível. Ou até mesmo uma assessoria mais incisiva, assim, a ponto de, pô, o cara já passa a confiar depois de um tempo e tal. A gente consegue pegar e entender cada vez melhor os nossos clientes, né? Então, é uma construção ao longo do tempo. E isso daí é uma junção muito interessante, sabe? Porque ele vai passando, as pessoas vão passando a confiar, vão vendo a transparência dos ativos, que é muito interessante também na plataforma, porque as plataformas têm todo o arcabouço para isso, tem o know-how para isso. Ela nasceu com esse propósito, né, de dar realmente especialidade em investimentos para os clientes. E aí a pessoa detém tanto quanto as melhores taxas e quanto uma transparência ali dos ativos. Então, É. dessa forma, não tem o porquê não. O porquê que as pessoas deixarem de investir ou deixarem para depois, até mesmo porque o seu ganha-pão é nada melhor do que você poder otimizar esse ganha-pão, né? Você precisa otimizar da melhor maneira possível, porque se você está trabalhando, colocando um esforço ali para poder ganhar, pô, se você otimiza esse ganha-pão de uma melhor maneira, você estará fazendo melhor uso do seu tempo, melhor uso dos seus recursos, né? Recursos de esforços. Então, pô, Outro dia eu vi precisa uma dedicar o matéria com o tempo. Ronaldo Fenômeno, Aham, ele falando um percentual altíssimo, não me lembro uhum, agora em que nível ele chegou, mas altíssimo de jogadores uhum, de futebol, da própria NBA, que sim, ganham milhões e milhões, sim, e depois de X anos, eu não recordo os anos, quantos anos, sim. e eles estão quebrados depois de, sei lá, 10 Exato. anos, e o pessoal Acontece. quebra, Não, quebra mesmo. porque Não tem uma assessoria investimentos de qualidade, não tem uma pessoa próxima para poder e ajudar, assim. também a Uhum. culpa também do próprio Do ex-atleta, próprio. né, que Uhum. continua querendo levar uma vida que ele levava antes, não tem Sim, mais aquela, sim. né, o mensal, o FII Uhum. mensal, e continua comprando carros, Uhum. bilhardário, continua no Sim, mesmo nível, sim. os passos, e É. o cara chega uma hora que quebra. Sim. E quando ele quebra, todo mundo sai de perto, né? Exato. Então, por exemplo, o Brasil foi campeão em 70. Uhum. Você devia, não sei nem se você era, já era nascido em Ainda não. 70. Hoje, vários jogadores campeões do mundo de 70 estão numa Passando situação perrengue. delicadíssima, É, delicadíssima, é. quase praticamente passando Sim. fome. Infelizmente, se Jogadores tivessem que uma jogaram no pessoa. Vasco, no Fluminense, seleção Sim. brasileira, Uhum. e claro que o salário antigamente era um nível, hoje é outro nível. Sim. Mas, né, podia guardar, montar um Sim, restaurante, comprar lógico. algumas casas, alugar. Ou até E mesmo fazer como jogadores você hoje dependem fez. de bolsa, Aham. uma bolsa aí da FUGAP, Sim. Fundação, para poder Sim. sobreviver. É. E até há pouco tempo, muitos jogadores de futebol, outros jogadores aí, até de voleibol mesmo, a gente Uhum. ajuda, às vezes manda um dinheirinho para Sim. cá e para lá, porque não souberam Uhum. utilizar o ganha-pão deles. Exato. Não Antigamente era um ganha-pão fizeram. pequeno, hoje é muito maior. Lógico, como você fez naquela época, né, que tava lá jogando nas Olimpíadas, guardava um dinheirinho ali para É. comprar, às vezes um ativo de renda fixa, às vezes ações e tal, e além dessa consciência sua que você teve muito Mas sabiamente, eu, né? mas eu também era amador, né? Isso foi em Aham, 82, 83, eu, uhum, Bernard, a gente, eu conheci o pessoal da Prime. A Prime foi uma uhum, corretora muito grande aqui no Rio. aham, O sim, presidente da Prime era o presidente da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, o aham, Carlinho, sim, e eu conheci uma pessoa, o Gueiros, ele é uhum, até aqui de Niterói. O pô, filho dele é legal, procurador da República, o Arthur uhum, Gueiros, uma uhum, pessoa muito bacana. pô, E aí eu bacana, comecei a comprar lá umas ações, mas uhum, totalmente amador, né? Não sim, conhecia nada, sim, nada, sim, nada. Aí encontro um amigo, daí o amigo indica, Mendes Júnior. aham, Aí eu mandava comprar Mendes Júnior, Mendes Júnior tava quebrando. aham, sim, Porra, aí eita, eu, porra, cara, aham, aí o meu corretor falando, cara, não encontra na rua o pessoal e fica pedindo, cada um fala uma coisa. aham, E eu não sabia de nada, aham, né? sim, sim, Porra, sim, aí comprava uma ação errada, comprava outra boa, daí comprava aham. errada, aí Sim. era. Mas eu sempre Mas gostei. pelo menos você sabia, ao Tentava, invés de você colocar nas bets, você investia, né? Diferentemente do que hoje, investir. por exemplo, mais de 20% aí da população está apostando em bet. Poderiam estar fazendo um melhor uso aí dos seus recursos, É, né? E lógico, eu, aí é uma pergunta que vai aí para você. Você acha que com assessoria você estaria muito melhor desde aquele momento, desde Ah, com 80 e pouco? certeza, não há dúvida, não há Aham. dúvida, né? Eu comprei muito tempo atrás uma ação, você não deve nem se lembrar, Império, você Não, nem lembra? lembro. Império, quebrou, era negócio de É, carne, era aham, supermercado. entendi. Aham, Aí alguém me falou Império, não sei o aham. quê, eu fui lá e comprei Império. Puta, perdi. Foi E quando no... perde, quando quebra a empresa, não tem a quem Sim, recorrer. Eu não, vou não recorrer a tem. quem? É. Eu acho que eu tinha naquela época também um pouquinho de Mendes Júnior, era uma empresa mega, Sim, era uma sim, Odebrecht da vida, uma sim, Camargo sim. Correia. Essa Na daí eu já época, escutei falar já. na época dos militares, também que ia Uhum, fazer muita obra militar. aham, Aí eu comprei também, mas ela já estava quebrando. aham, Enfim, sim, você entra em muita furada, mas isso aham, através de informações assim de rua, de aham, amigo, de batendo papo sim, em bar. sim, Isso não é legal. aham, O legal é você ter como uma lógico. empresa com gráfico, com Uhum, sim, pesquisa, que também sim, pode errar. Isso sim, aí sim. eu Normal, acho mas desde difícil. que, como uma das suas vitórias, Claro, 95%
você venha Isso, vencer, é. desde que aconteça uma Eu proporcionalidade acho também dessa, que ótimo. o mercado acionário, né, Uhum. não o mercado de renda fixa, não sei o quê, mas o mercado acionário tem mil variáveis. Às vezes Sim. está bem o mercado, aí a Uhum. China não sei o quê, brigou com outro país, Uhum. aí a commodity cai, às vezes você não Uhum. pode prever uma coisa, né? Sim, E sim, sim. acontece, o mercado Aham. acionário é meio louco, né? Sim, sim. E, por exemplo, estatais do Brasil, Uhum. né, pode ir bem, pode ir mal, dependendo do Sim, governo. Cara, sim, tem a loucura. Mas, sim. obviamente, se você tiver uma assessoria, alguém que possa Uhum. apresentar um quadro para você, Uhum. o índice de acerto é muito maior. Sim, É com muito maior, certeza, isso aí com não há dúvida. certeza. Alguma coisa pode sair errado, pode sair. Mas quem não quiser correr risco, vai para a poupança, ou Aham, faz uma coisinha muito aham. ali, É, ou até mesmo em ativos melhores de renda fixa de renda mesmo, né? fixa, né? Ativos aí que tem uma eficiência ali um CDB que rentabilize mais do que É, 100% e a CDI, taxa hoje do Brasil é uma das mais altas do uma das mundo, mais né? altas do mundo. Nós temos essa É, mamata aí dizendo, impressionante. né? E Até deve, mesmo deve subir deve mais, até subir, a gente está com deve chegar a 12, expectativas né? aí, segundo o relatório Focus, de que venha a subir. Até Vai mesmo hoje subir. teve a revisão, É, né? Deve subir aí para casa acima dos 11, né? Final é. desse ano. Enfim, mas esse podcast daqui é atemporal. Então talvez daqui a algum tempo já tenha passado isso daí. Talvez já esteja 13, quem sabe Não, 14, ou que então isso. voltado a 8. Tá certo. É por isso até que a assessoria é tão importante, porque o cenário muda, o cenário Claro. econômico vai mudando. Então a gente vai sabendo como. É. Hoje a gente está vendo IPCA mais 6,5, um título IPCA mais 6,6, como eu Dá, peguei dá, alguns. dá quanto? Dá 12, Ah, 13? depende do IPCA, mas se o IPCA vier a estourar, é até um excelente instrumento para a gente proteger da É. inflação. Porque se a gente O consegue IPCA hoje proteger da está o quê inflação e a hoje? inflação Hoje vem está batendo o quê? Então, hoje está controlado, mas a gente tem que olhar em relação à É, perspectiva. futura. O governo está tendo um cenário de déficit primário muito grande. Tendo um cenário de déficit primário muito grande, pode ser que se venha a ter um cenário de inflação futura e alto. É, e, ao mesmo tempo, o governo também tentando pressionar para que o Banco Central não suba tanto assim com juros, que é um instrumento de controle É. da inflação. Então, pode descasar um pouco e as taxas que estão sendo disponibilizadas hoje em dia estejam a um bom preço. Então, dessa forma que a assessoria pode ajudar e não apenas decidindo aí qual fator em relação a pré, pós, atrelado à inflação ou não, mas encontrar os melhores ativos de É. fato. Se a gente vê lá dentro da plataforma, dentro do banco lá, 90% isso daí, e a gente consegue encontrar a 120, 125% isso daí, no mesmo tipo de ativo, um CDB, que é protegido pela FGC, 250 mil a cada instituição financeira, e a gente diversifica quando tem mais, né? Quando tem 1 milhão lá, a gente diversifica em várias instituições para ficar totalmente coberto, né? Para essa garantia, e com taxas aí a 125% CDI, 120% CDI que sejam, mas É taxas banco eficientes. de. Banco. Bancos, se a gente tem a proteção do FGC, Até né? 250 mil, né? Até 250 mil, a gente estará por dentro dessa proteção. Até mesmo porque o Credit Suisse mesmo, que era um dos maiores bancos do mundo, né? Um banco suíço aí, veio a falência. Então, por que que um Mas quem que é? Bradesco Mas não alguém pode assumiu o vir e banco, né? tal? Oi? Quem que assumiu o banco? O Credito Qual o Suíço. Credit? Aí foi comprado por um outro banco. Mas É. aí, nesse burburinho todo, há um cenário de estresse. Pode ter um cenário de estresse para um banco brasileiro que é muito menor, que seja um banco BBDC, eu não gosto de falar esses nomes, tá, vai Bradesco, um Itaú, um Santander, eles podem ter problemas, sim, né? Não É é, bem mais difícil, é né? difícil, porém pode ter. O Credit Suisse era muito mais difícil por ser um banco muito maior do que o Itaú, do que o Bradesco, do que um Santander, e teve sérios Você problemas. não pegou o Bamerinos, era um Bamerinos, banco. enorme, Você né? não pegou também o Nacional? Nacional, eu escutei Você muito escutou? falar, Pô, o tem Banco até muitos Nacional era o conhecidos que trabalhavam no banco do Banco Nacional. Magalhães Pinto, É, era o banco dos políticos, era o exato. banco. Então já aconteceu aí. Agora Já o sistema aconteceu. financeiro brasileiro, eu acho que é Uhum. um sistema bem forte, Não, né? é bem Dificilmente você robusto, vê sim, é bem robusto o sistema quebra-quebra, né? Às vezes financeiro. quando uma Não, corretora uma aí ou que. outra e tal, em Mas em termos de instituição espaços. financeira está É, bem sólido há algum tempo, tá bastante bem tempo. sólido, só que ao mesmo tempo a gente tem o dever de proteger os clientes, É. né? E eu não hesito em ser conservador nesse sentido quando o meu cliente é conservador. Quando o meu cliente é arrojado, lógico, a gente vai buscar ativos ali que tem uma propensão de rentabilidade até maior, que tem uma determinada volatilidade, tudo bem, mas nesse quesito, se o cara é ultraconservador, se os clientes são, nós seremos. A gente tem que entrar dentro da alma do ser. Por isso que aí eu falo que é tão importante entender o cliente como Claro. um todo e saber da vida dele ao máximo, Tá sabe? certo. Então é uma profissão que é muito é legal, eu acho bem bacana, porque não tem um padrão, não tem um algo assim que nem você chegou lá pro dono do, da Texaco, né? E Não, falou dono não, lá era gerente é, geral. mas pô, E outra coisa, a Texaco tá voltando, hein, sabia? tá voltando? É, Boa. vai inaugurar, vai começar a inaugurar uns postos lá no sul, tá É? voltando com a marca, que Legal, pertence a bacana. Ipiranga. É? É, aí a Aham. marca Texaco tá voltando, não só Entendi. de óleo, Uhum. sempre foi muito forte aqui no Brasil, Uhum. mas vai ter breve postos Texaco. Pô, A bacana. lembrança do pessoal com mais Uhum. idade é muito forte ainda Sim, Texaco. sim, assim, aquele Tzinho com a Aí, estrela, né? aí eles Aham, estão voltando. aham, bacana. As curiosidades de mercado Sim, aí. exatamente. Mas aí é isso, Fernandão. Alguma coisa mais? As pessoas aí com as quais você gostaria de agradecer, né? Fazer
oferecimento. Ah, eu gostaria de agradecer aí ao filho Fernandão, Bernardo, né? Que sempre foi muito amigo meu aí, a gente junto nessa Não, vida. são muitas Aham, pessoas, né, ao longo da minha vida, é só agradecimento, né? Eu sou uma sim. pessoa, poxa, eu me considero até uma pessoa iluminada, porque Uhum. tanta gente me ajudou ao longo da vida, Sim. como pessoa, profissionalmente, no Aham, trabalho. E quando eu parei de jogar em 85, eu fiquei muito preocupado porque eu não tinha recursos financeiros, o voleibol era uhum. muito ainda Amador. incipiente. Aham, Na hora que começou a dar, eu parei de jogar. uhum, Mas de 85 até eu me aposentar, eu nunca fiquei um dia uhum. Parado. parado sem Legal. emprego. Isso daí que é bacana. Então Por isso que eu você tá aí bem, ativo pra caramba, sabe? Muita gente estaria em casa morta, Não, assim, não, sabe? não, eu não Você paro um tá minuto. Aí bem demais. eu fui Aham. 12 anos secretário municipal de esportes, também de Uhum. cultura lá em Sim, legal, Itaboraí, um legal. município próximo Até aqui. fui lá em Itaboraí, Você foi falei me lá visitar algumas vezes aham, lá. Eu fui bacana. diretor também da prefeitura no Rio, Uhum, desenvolvi grandes projetos, enfim. uhum, Então foi muito bacana, porque eu não fiquei parado um minuto, né? uhum, bacana. Mas sempre através de pessoas, relacionamentos, as pessoas confiando em mim. E aquilo que você falou, né? Uhum, Você planta e depois você colhe. exato. Então eu falo isso para meus filhos sempre, sempre. Cara, Uhum, seja correto, né? uhum, Não tripudie ninguém, trate sim, o dono da empresa e o sim, porteiro, o auxiliar, a limpeza, com o maior respeito do exato, mundo, exato. porque todo mundo é igual. Alguns tiveram sorte de estudar e nascer numa família de Uhum, berço, outros não tiveram, estão ralando aí uhum, e merecem o nosso respeito. sim. E é isso aí, eu só tenho que agradecer. E o Que ótimo, pessoal aí que Fernando. está assistindo, Meson Invest, hein? Um pessoal bacana aqui, Aham. super legal. Não estou recebendo cachê para falar isso, não. Pô, obrigado, Fernandão. Mas do fundo do coração, está de Aham, parabéns, a empresa está indo muito bem, aham. um espaço bacana. Agora desenvolvendo aí podcast, trazendo pessoas inteligentes, bacanas aí Exato. para bater esse papo com você. Exatamente, a experiência, né? Gosto muito de escutar aí a você, pô, que tem um coração enorme e você que é uma pessoa que eu realmente me inspiro, sabe? Quero estar aí com Obrigado. a sua idade bem, assim como você, e fazendo bem. Com certeza estará com mais dinheiro. Nada, tá maluco? Eu quero é isso. Quero ajudar as pessoas, sabe? E é isso, Fernando. Muito obrigado Eu que aí pela sua agradeço. presença, tá? Prazer aí estar com você e com a sua Uhum. equipe aí de profissionais de excelente nível. Que bom, que ótimo, Fernandão. Obrigado. Ótimo.